Então, eu hoje não venho trazer nenhum vídeo de maquilhagem, mas, como eu sou boazinha e antes que me perguntem qual é que é este bafo de batom, eu vou-vos mostrar. É um batom da Flormar, ou Pretty, da Flormar, e tem os códigos P317D07836. Eu vou tentar focar. Ok. Deu. Ok, ele é lindo. É assim. Eu adoro, adoro, adoro. Ok, à parte disto, eu hoje venho trazer-vos um vídeo dos factos da minha vida. E o vídeo de hoje tem a ver com um problema de saúde que eu tive no ano 2008, que dá pelo nome de cavernoma ou angioma cavernoso. Acredito que muita gente não tenha conhecimento, nem nunca tenha ouvido falar deste problema ou visto este nome na internet, até porque eu, depois da doença, fui pesquisar e em língua portuguesa tem muito pouca coisa. Até tanto faz ser escrito ou algum documentário, tem muito pouca coisa. Então, o que é que eu vos posso dizer? Vou começar por dizer que um cavernoma muitas das vezes é hereditário ou então acontece de uma forma esporádica. Portanto, pode ter só a ver com uma má formação vossa, nesse caso, se vocês tiverem, minha, no meu caso, foi uma má formação só minha, porque depois foram feitos exames às pessoas mais chegadas da minha família, o meu pai, a minha mãe e os meus irmãos. Neste caso, acho que foram os meus irmãos que fizeram esse exame e não foi nada detectado. Portanto, eles estão livres de eventualmente ter um problema parecido, mas pode ser hereditário. E é uma má formação venosa, portanto, uma má formação das veias cerebrais, que forma género de um embranhado. Ela fica como um novelo, por assim dizer, e podem causar derrame, ou seja, de vez em quando podem sofrer pequenos derrames. No meu caso, isto aconteceu em 2008 e eu estava a dormir. A minha mãe diz que eu no dia anterior estava um pouco, como é que eu ia dizer, confusa, talvez um pouco aérea, fui-me deitar demasiado cedo, e muito embora eu não tenha sentido assim nada em género de dor de cabeça, náuseas, que são alguns dos sintomas desta doença. E o que é que aconteceu? Nessa noite, de madrugada, eu senti a minha língua voltar toda para o lado direito e de uma forma que eu não queria, uma forma que... Ou seja, eu estava a fazer aquilo, mas é uma coisa que não era por eu querer, era uma coisa que eu estava a fazer porque, neste caso, o meu cérebro mandava. Eu estava a trincar a minha língua, tanto que a minha boca ficou com imenso sangue. Eu estava a trincar a minha língua e eu só tive tempo de me levantar
e de ir correr para a sala, porque era a porta do meu quarto, aqui a sala, onde eu estou a gravar neste momento, e no espaço onde eu estou agora tinha uma mesa de sala com cadeiras. E eu só tive tempo de sair, não sei como, mas tive tempo de sair do quarto, tentar chamar pela minha mãe, mas acabei por cair para cima de uma das cadeiras da sala e sei que desmaiei. E pelo barulho que causou, a minha mãe levantou-se, viu aquilo que estava a acontecer, se bem que ela associou logo a um ataque de epilepsia, que isso acontece, é recorrente, portanto, pode manifestar-se esta doença dessa forma, como podemos andar anos com a doença e nunca ser descoberta. Ou pode ser descoberta através de náuseas, de vômitos, dores de cabeça intensas, ou seja, nós podemos andar anos com um cavernoma no cérebro. O que é que determina a retirada ou não? É esta tal hemorragia que pode dar esporadicamente ou muitas vezes e que leva a estes tais ataques de epilepsia sucessivos e, no meu caso, um AVC, porque aconteceu que elas formaram esse tal novelo e, ao fazer tanta força, tanta pressão umas contra as outras, que acabaram por haver um rompimento, portanto, houve uma ruptura e até que rebentou uma veia desse cavernoma e fez uma hemorragia interna no cérebro. Acontece que o médico disse que eu tinha tido então esse tal AVC, mas entretanto a minha mãe, voltando um bocado atrás, a minha mãe entretanto viu o meu estado, como era a primeira vez que ela estava a ver assim, um dos filhos com este tipo de problemas, porque já tinha assistido a um ataque de epilepsia, mas não o meu, ela ficou já que estática, não teve reação, e quem teve reação foi a minha irmã, que me ajudou a levantar até chegar o INEM. O INEM, eu percebo que tenham que fazer todas aquelas perguntas que são importantes para a avaliação da situação da pessoa, mas acho um bocadinho exagerado. Ou seja, eles têm que fazer o mínimo de perguntas e que sejam indispensáveis para identificar a situação, mas neste caso o que é que aconteceu? Eu estive com este problema sem saber o que era, sem os meus pais saberem qual é que era o nível, a gravidade da situação, e o INEM demorou praticamente 1 hora até chegar à minha casa. Depois que chegou à minha casa, fez todo o sistema de despiste, não é? Para ver se realmente a minha tensão arterial, e pronto, além da tensão arterial, sei que me mediram temperatura, viram o meu estado, portanto, como é que estava a funcionar, se com este desmaio, se tinha perdido alguma noção de onde estava, dos dias. Fizeram várias perguntas relacionadas com o meu estado neurológico, por assim dizer. Depois fui transportada na ambulância do INEM para um hospital público, da área de residência. Se bem que estive depois, na chegada ao hospital público, eu tive um dia inteiro à espera que me fizessem um exame. Aconteceu que me fizeram um exame, fizeram um ataque, não me fizeram logo, foi muito tempo e eu estive num corredor, no hospital, não foi logo. Mas depois, quando a médica disse que realmente havia mais qualquer coisa além desse
género de ataque de epilepsia, que não foi, mas foi o que conseguiram constatar e observar no momento, que havia mais qualquer coisa no meu cérebro. E então levaram para fazer uma ressonância magnética, que não foi feita no hospital porque não tinham aparelhagem. E então levaram ao exterior a fazer um exame de ressonância magnética, que aí sim foi descoberto que eu tinha esse cavernoma, e a médica pediu imensas desculpas, colocou as mãos na cabeça, que disse que nunca pensava que fosse um problema deste tamanho. Mas neste caso, e nestes casos, acho que não se pode, como é que eu ia dizer, achar, tem-se que agir. Por isso é que muita gente, enfim, acaba muitas vezes por falecer e ter complicações maiores pelo tempo de espera e pelos médicos muitas vezes acharem que se tem ou não certo tipo de situação e de caso. Muito bem, e como eles ali não tinham a especialidade na altura, eu fui transferida para o outro hospital no dia a seguir. Nesse hospital eu tive uma semana e eles, sabendo aquilo que eu tinha, a gravidade da situação, pelo caso de haver, portanto, pessoas à frente em lista para serem operadas também, e eu estava na lista. Todas supostamente com situações graves, e eu estava na lista para ser operada. Só que ali estive uma semana e as minhas funções foram tendo déficits estrondosos. Portanto, eu entrei lá, ainda falava alguma coisa, apesar de ficar muitas vezes num estado afónico, ainda falava alguma coisa, mas depois com o passar dos dias eu já não conseguia pegar. Além de ficar completamente afónica, já não conseguia pegar em talheres, já não conseguia andar sozinha, tomar banho sozinha, comer sozinha. Portanto, fui decrescendo as minhas capacidades, tanto físicas como cognitivas, foi desacelerando. Apesar de eu saber quem eram as pessoas, porque iam todos os dias praticamente uma psicóloga ver o meu estado cognitivo, como é que estava, se havia decréscimo ou não, e realmente eu estava a piorar dia para dia. E então havia uma outra pessoa que tinha sido operada por esta mesma situação, e que hoje em dia já não está entre nós também, porque reincidiu infelizmente este problema. E não teve salvação neste caso. E essa pessoa ajudou-nos na minha situação, e referiu que o médico que estava a fazer serviço neste hospital público também faria no hospital privado. Por isso, o que é que eu aconselho? Se vocês puderem de alguma forma tentar saber mais sobre o médico, se faz ou não, se tem a oportunidade de fazer este tipo de operação só aí ou fora, e se tiverem capacidade económica, claro está, para recorrerem a este tratamento, não deixem de falar nem de procurar informação, porque muitas das vezes os médicos fazem também este serviço noutro local. E foi o que aconteceu. A minha mãe perguntou se me tirava no mesmo dia, ou seja, no final dessa semana. Descobrimos isso, e o médico e a minha mãe perguntou ao médico se me retiravam do hospital nesse mesmo dia para me fazer a operação nesse mesmo dia da parte da tarde. E o médico perguntou se nós tínhamos a noção, ou seja, se a minha mãe tinha a noção de quanto é que ficava uma operação destas num hospital privado. Pois bem, mas como toda a gente diz, e quando se quer salvar, vão-se os anéis e fica-se os dedos. Na altura, havia capacidade, alguma capacidade, apesar de o dinheiro não ter sido destinado para esta finalidade, e ninguém imaginava que isto ia acontecer, mas acabaram por ter juntamente com o resto da minha família, conseguisse o que era necessário para a minha operação. E foi isso que me salvou. Fizeram um tipo de operação inovador na altura, cá em Portugal. Eu fui a pessoa mais nova a ser operada por este método, que é de mapeamento cerebral. Eles fizeram um mapa no meu cérebro em que cada ponto estava interligado com uma reação, tanto externa. Vou dar um exemplo.
A zona A estava responsável pelo movimento da mão. A zona B estava responsável, sei lá, pelo piscar dos olhos. Por isso é que muitas das operações feitas são com anestesia geral, que os médicos depois acabam por não ter certeza de por onde é que entram no nosso cérebro e pode haver uma danificação dessa área em que a pessoa, então, consequentemente, pode ficar cega, surda, pode ficar paraplégica, com hemiplegia, e pode ter consequências para o resto da vida. O que não aconteceu no meu caso, graças a Deus, porque este tipo de operação foi um sucesso, apesar de estar lá bastantes horas. E com uma equipe ao meu redor excelente, incluindo psicóloga, que me estava sempre a fazer perguntas para avaliar o meu estado cognitivo. Depois fui para o centro de recobro, onde acho que estive lá um dia inteiro, e subi depois para o quarto. No quarto, além das dores características de uma operação destas, que eram imensas as dores, a medicação que eu tomei intravenosa foi um bocadinho... foi um suplício, por assim dizer, porque não me apanhavam as veias e então tiveram que me fazer um catéter no pé, que é terrível, e dar-me a medicação no pé, soro no pé. Eu não consigo qualificar, mas são umas dores horríveis mesmo, que eu não desejo que ninguém passe nunca. Depois, ao segundo dia, eu tinha que comecei a fazer fisioterapia, porque o nosso cérebro tem plasticidade, e o médico disse que havia plasticidade nos 6 meses a seguir à operação, ou seja, eu em 6 meses tinha que conseguir fazer novamente tudo aquilo que eu fiz ao longo da vida. Sendo que eu, quando acordei e quando fui para o quarto, na sala de recobro, eu não tinha muita noção, mas quando fui para o quarto, eu tive a noção que fiquei sem movimento algum do lado direito do corpo, sem fala, e não me conseguia mover. E isso foi o que me assustou muito mais, porque eu tinha o problema do lado esquerdo, e se ninguém souber, eu vou explicar. Tudo o que acontece no nosso lado esquerdo vai controlar o nosso lado direito do corpo. Tudo o que acontece do lado direito vai influenciar o lado esquerdo do nosso corpo. Neste caso, foi o lado esquerdo do cérebro onde tive o problema, e influenciou o lado direito do meu corpo. E ao segundo dia eu tive que fazer a fisioterapia, começar a fazer fisioterapia, se bem que eu nem sequer me aguentava em pé, mas para começar novamente a ter esse estímulo. Eu estive mais ou menos uma semana no hospital, depois mandaram-me para casa, porque ali, além de medicação e tudo mais, eu já não estava a fazer supostamente nada. Eu fui para casa. Tiveram que me trazer com uma ambulância dos bombeiros, porque outra coisa que muita gente pode não saber é que o INEM não transporta ninguém para um hospital privado, nem traz um hospital privado para casa. Tem que ser mesmo com uma ambulância dos bombeiros, e a pagar, infelizmente. E então vim para casa e aí comecei fisioterapia em força, tudo em casa. Foi um balúrdio em fisioterapia todos os dias, de segunda a sexta. Só sábado e domingo é que tinha a minha folga, por assim dizer. A minha fisioterapeuta foi excelente, tanto que eu consegui em menos de 6 meses voltar a fazer tudo aquilo que fazia: andar, subir escadas, descer escadas, voltar a escrever, que eu deixei de conseguir escrever. Simples facto de conseguir agarrar numa caneta, portanto, a minha motricidade fina e a minha destreza ficou completamente afetada. Eu não fazia nada,
estender roupa, levantar o braço. Isto é super fácil levantar o braço, mas não é. Não é quem tem este tipo de problemas em que é afetado uma certa área do nosso cérebro, fica completamente afetado também da parte exterior, em termos exteriores da nossa destreza, movimento, fica afetado. E então eu voltei a fazer tudo isso novamente. Depois, passado um tempo, tive direito a ter fisioterapia num hospital público e terapia da fala e terapia ocupacional. Portanto, eu andava em 3 tipos de terapia: fala, ocupacional e fisioterapia. Andei nas 3, tinha horário marcado para cada uma delas. E pronto, no início só eu sei aquilo que eu passei, porque eu estava num tipo... como é que eu vou explicar? Tudo feito ao meu ritmo em casa. Quando se vai para um hospital público fazer este tipo de recuperação, temos que contactar com mais pessoas e não somos só nós. E já não vai ser ao nosso ritmo, vai ser tudo muito mais acelerado. E eu notei isso, foi para mim como um choque. E pronto, e os meus pais optaram por recorrer muito mais à parte da fisioterapia em casa do que lá. E a terapia da fala correu super bem, eu em menos de 2 meses já estava a falar, e muito embora de vez em quando tropece no meio da fala ou confunda algumas coisas, mas eu sei o que é que quer dizer, só que muitas vezes parece que enrola ali um bocadinho. E isso ficou completamente, portanto, curado, por assim dizer. E a terapia ocupacional, para mim não foi assim muito difícil, porque a minha fisioterapeuta em casa já tinha abordado todas estas áreas. Consegui fazer pinça novamente, com a mão direita, consegui fazer pinça novamente, conseguir mover os dedos, conseguir apertar uma mola para poder estender roupa, tudo o que tem a ver com movimentos finos, vestir, despir, calçar, tudo isto se faz, atar sapatos, na terapia ocupacional. E considero que já fui um bocadinho adiantada neste aspecto. E então consegui em menos de 6 meses, apesar de que de vez em quando ter que fazer manutenção, porque de tantas vezes que fiquei, compensava o lado direito que não movia com o lado esquerdo, a minha coluna ficou muito afetada e de vez em quando tenho dores terríveis de coluna. No inverno, a minha perna direita e o meu braço, a perna parece que do género que arrasta, porque os músculos comprimem e quando está muito frio parece que fica com pedra, por assim dizer. E então de vez em quando arrasta, as mãos também ficam um pouco, como é que eu vou explicar, presas. Mas temos que estar sempre a fazer alguns exercícios, não ficar sempre na mesma posição, ter sempre movimento, por assim dizer, para ajudar a que isto não aconteça. O que é que eu posso dizer? Que eu não fiquei com sequelas assim visíveis. Só quem me conhece muito bem é que sabe aquilo com que eu fiquei. Talvez por ter ficado aquela semana no hospital público, sem fazerem nada, foi afetar algumas áreas que não deviam ter sido afetadas, porque houve uma grande hemorragia e o médico, depois disso tudo, disse-me que se calhar mais umas horas eu não resistia mais, porque voltava a dar novamente outra AVC e a hemorragia espalhava-se muito mais. E eu ter aguentado uma semana com uma hemorragia cerebral, por isso vocês já estão a ver o risco que é e
a consequência que é, muitas vezes, uma pessoa ficar neste estado muito tempo, e acredito que muita gente nem sobreviva. Mas eu fiquei com algumas coisas, algumas sequelas, mas não tão visíveis, porque realmente foi tudo muito bem trabalhado, foi tudo, tentou-se fazer tudo da melhor maneira possível para que a minha recuperação fosse praticamente a 100%. Não estou a tomar nenhum tipo de medicação, mas acredito que muita gente necessite de tomar, muitas vezes medicação para a epilepsia, porque é uma medicação muitas das vezes pós-operatória e é o que dão depois de uma operação destas. E mesmo na operação eu tive um ataque de epilepsia, mas o médico disse que era normal e avisou-me antes da operação, porque como tinha a operação era à base também de estímulos elétrodos, por assim dizer, iam tocar nas partes, nessas áreas mapeadas, para saber onde é que se podia entrar, então, sem danificar nenhuma área. E tudo isto era feito com pequenos estímulos elétricos. E então houve uma certa descarga, por assim dizer, que causou esse tipo de ataque epilético. Mas foi uma coisa ligeira e foi controlada pelos médicos que estavam na operação. Eu vou deixar portanto, um documento de casos clínicos do hospital aqui embaixo, vou deixar o link e vou deixar as páginas em que podem encontrar o meu caso. Eu estou nesse tal livro de casos clínicos do hospital. O médico na altura pediu-me autorização para levar também o meu caso para o exterior, para servir como exemplo e para poder evoluir nesta técnica também. Claro, eu dei autorização, os meus pais deram autorização, muito mais eu, porque eu tinha acabado de fazer em setembro 18 anos e em outubro tinha-me acontecido este problema, portanto tive que ser eu a dar autorização, tanto para isto como para sair do hospital público. Eu tive que tentar assinar um documento em como eu me comprometia a sair por mim própria e eles não tinham nada a ver se me acontecesse alguma coisa no trajeto até ao outro hospital. Ficavam, portanto, com as mãos limpas, limpavam as mãos em como se me acontecesse alguma coisa, eles não tinham nada a ver mais. Mas pronto, tudo isto é um risco, foi um risco, mas valeu a pena correr todos estes riscos e apesar de tudo e à parte de todos os tratamentos, acho indispensável ter uma boa estrutura familiar, porque tudo é importante, mas acho que o nosso aspecto de estrutura familiar, de estado emocional, é muito importante para conseguir recuperar inteiramente de uma situação destas ou de outra gravidade, situação grave que possa acontecer nas nossas vidas. Portanto, eu tive e tenho uma estrutura familiar excelente que me proporcionou tudo isto para que eu ficasse recuperada. E eu tenho que agradecer, e já agradeço